Eu quero beber da tua fonte, ou mergulhar no teu rio. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa sexta-feira, por essa semana que está se iniciando. Obrigado pelo mês de junho que está se iniciando, se encerrando. Obrigado, Senhor, pelo próximo mês, julho, 7º mês do ano. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua graça. Vou mergulhar no teu rio. Sente fluir aí. Obrigado, Jesus. Sente fluir. Você consegue sentir fluir o Espírito Santo dentro de você? É só respirar. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sexta-feira com os maiores resultados que nós já tivemos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo resgate.
Você havia perdido. Ixi, eu perdi. Vou mergulhar. Bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? No 12 por aí? No 12 por aí? Eu quero beber. Vou mergulhar. Já respirou aí? Respira. Bom dia, bom dia. Você é um rio feito para fluir. Essa é a grande verdade. Mas às vezes você não flui por alguns motivos. A vida era para ser fluida. Fluida no que eu digo é que ela deveria acontecer de forma natural. Ela deveria acontecer de forma natural. Que ela deveria fluir. Mas a tua falta de maturidade, muitas vezes você leva as coisas para o lado pessoal demais. Nos teus negócios, às vezes até na tua vida familiar, porque você não entende. Você quer que as pessoas te respeitem, mas muitas vezes você não respeita a individualidade de cada um delas. O que é isso, Rafa? A grande verdade é que cada um de nós somos compostos por temperamento, personalidade, comportamento. Cada um de nós temos um conjunto de valores. Cada um de nós temos valores que nos regem. Quem foi no método SSS sempre tem uma tarefa após o método SSS na apostila, por exemplo, que fala quais são os nossos valores. E hoje em dia o mundo é cheio de mimimi. Às vezes a gente não pode falar nada para as pessoas, que elas já se sentem, já levam tudo para o lado pessoal. Elas já se sentem acuadas, ameaçadas, já sentem que aquilo é só com ela e que sentem que elas já começam a se autocomiserar, se vitimizar, dizendo: mas é porque fulano é melhor do que eu, mas é por causa disso, por causa daquilo. É porque eu não sou tão boa mesmo. E sabe o que acontece? Automaticamente você começa a viver num ciclo vicioso, num padrão de repetição que te faz patinar.
Por que te faz patinar? O problema é comigo mesmo, é isso aí. Aí você fica patinando. Por que você fica patinando? Porque na verdade, você não parou para pensar que nada aí é pessoal. Você deveria fluir, mas aí você fica guardando mágoa. E eu já disse aqui, inclusive no Despertar, que eu botei essa mesma música, que mágoa é a má água que você não deixou fluir. Represou. E ela apodreceu. Você deixa de viver as melhores coisas da vida por causa de 2 minutos, que talvez de 1 segundo, alguns segundos que você interpretou algo pelo lado, levou tudo no lado pessoal e simplesmente não fluiu. E aí você deixou seus bloqueios falarem mais alto. Você deixou eles gritarem a ponto de você não conseguiu ouvir mais nada. Tá na hora de fluir, de resolver as suas tretas e de parar com essa limitação. Você não nasceu para ser limitado. Você nasceu para não ter limites. Você nasceu para governar sobre todas as coisas. Mas muitas vezes, você não flui. As coisas não acontecem. Por que as coisas não acontecem? E aí, de repente, porque você tá aí cheio de bloqueios. E aí, de repente, acontece algo na tua vida que, no meio da construção dos seus sonhos, como eu falei esses dias, né, na célula aqui, no meio da construção dos seus sonhos, de repente, você pode perder uma ferramenta principal. A ferramenta principal da construção. Como o discípulo que construía a escola de profetas, perdeu um machado no meio do Jordão. E Eliseu perguntou, aonde caiu? Cortou um pedaço de pau, jogou naquele local e o machado flutuou. E ele foi, de forma inexplicável, de forma sobrenatural, resgatado. E houve resgate daquilo que se havia perdido. Às vezes a gente não para notar isso, para entender isso, que no meio da construção dos nossos sonhos vão ter problemas, vão ter dificuldades. Nem todo mundo vai falar aquilo que a gente quer ouvir, porque tenhamos uma vida real. Às vezes nós queremos ouvir só aquilo que a gente quer ouvir, que nos agrada. Nós queremos que o curso da vida toda, o fluxo da vida, aconteça da maneira com que nós queremos, com que é conveniente para nós. Nós gostaríamos que, de repente, que homens, vou falar como homem aqui, que o nosso time ganhasse sempre. Nós gostaríamos, por exemplo, como brasileiros, que o Brasil já tivesse ganhado a Copa todas as vezes. Poxa, afinal, o Brasil é o Brasil, né? Nós gostaríamos que talvez o seu político ganhasse a eleição. Você gostaria que... tanta coisa que você gostaria que não aconteceu como você gostaria. E daí? Vida que segue. O que eu faço quando as coisas não acontecem como eu quero? O que eu faço quando as coisas não acontecem como eu quero? Eu paro minha vida, eu me vitimizo, eu choro, eu grito, eu esperneio, ou eu simplesmente eu sigo a minha vida com maturidade, entendendo que se eu não fizer o que eu preciso fazer, nada vai acontecer. Entendendo que não existe nada em nenhuma instituição mais importante do que a família. E é dela que eu devo cuidar e cuidar da minha vida e não tentar cuidar da vida de todo mundo. Sim, eu tô aqui para transbordar, amado, para você hoje. Mas de verdade,
Tem tanta gente que quer transbordar e não consegue. Não tem nem... Vou fazer aqui. Pense que isso aqui é um jarro d'água. E esse aqui é o seu copo d'água. Às vezes você quer... Esse aqui é o copo d'água das outras pessoas. Às vezes você quer encher o copo d'água de alguém, só que o teu jarro está vazio. Como é que vai fazer? Não tem como. Como é que você transborda sem ter para você? Jesus resumiu todos os mandamentos em um só. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Primeiro você precisa ter água para você, para depois você transbordar. Sabe esse negócio de transbordo que todo mundo diz? Eu preciso transbordar do que você não tem. Primeiro você precisa cuidar da tua vida. Primeiro você precisa cuidar da tua família. Para depois você sair transbordando por aí. Primeiro enche o que precisa estar cheio. Entende? E aí você vai ter maturidade. Para você, eu nem li ainda. Vou ler agora. Vai ser Mateus 14, já abram aí. Primeiro você precisa ter maturidade para enfrentar a vida, para aceitar as coisas como elas são, para ter uma vida real. Isso que eu estou dizendo aqui não é um despertar, não é uma injeção diária de motivação para você. Não, é despertar, desperta, acorda, desperta, ó tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Precisa despertar. Precisa fluir. E deixar que o fluxo da vida aconteça de forma natural. Mas não é deixando a vida me levar. É criando as coisas que eu preciso criar. Com a minha mentalidade, com o meu pensamento. E declarando todos os dias. Eu declaro e vou atrás. Eu declaro e busco. Eu declaro. Lancei a palavra. Se eu lancei a palavra, eu vou correr na direção que eu lancei. E aí o que vai acontecer? No meio do caminho, podem ter intercorrências. Mas sabe o que acontece? Quando você corre por você, no meio do caminho você encontra a graça de Deus. E quando você tem um choque com a graça, os seus resultados são multiplicados. Mateus 14:1 diz: naquele tempo Herodes, governador da Galileia, ouviu falar a respeito de Jesus. Então ele disse aos seus funcionários: esse homem é João Batista que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder de fazer milagres. Pois Herodes tinha mandado prender João, amarrar suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, sua esposa e irmão de Filipe. Pois João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei, você está proibido de casar com Herodias. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois achava que João era profeta. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos. E ele gostou tanto que prometeu à moça: juro que darei tudo o que você me pedir, seguindo o conselho da sua mãe. Ela pediu: quero a cabeça de João Batista num prato agora mesmo. O rei Herodes ficou triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, ordenou que o pedido da moça fosse atendido e mandou que cortassem a cabeça de João na cadeia. Aí trouxeram a cabeça de João no prato e entregaram para a moça, e ele a levou para sua mãe. O curso da vida não aconteceu da forma que nós esperávamos. Então, os discípulos de João vieram e levaram o corpo dele e sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava e vieram
dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco, ele viu aquela grande multidão. Ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinho, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde. Esse lugar é deserto. Manda essa gente embora a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. E eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças, e partiu os pães, e entregou aos discípulos, e eles distribuíram ao povo. Todos os que comeram ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Eu acho que eu podia desligar hoje. João era aquele que era precursor de Cristo, primo de Jesus, inclusive. João foi confundido com o profeta Elias. João era um cara muito louco. Ele se vestia de pele e andava no deserto, como era reconhecido como a voz que clamava no deserto. Comia gafanhoto e mel silvestre e chamava as pessoas de raça de víbora. João era muito doido mesmo. João foi aquele que batizou a Cristo. Não era para ter acontecido aquilo. Mas de repente a cabeça de João estava num prato. E aí? Jesus ficou sabendo daquilo. Ele foi para um barco e ficou sozinho. Tá tudo bem. Você precisa entender uma coisa. Existem momentos da nossa vida que nós vamos ficar tristes, sim. Você acha que a gente aqui, nós não ficamos tristes? Ficamos. Você acha que nós não sentimos dor? Sentimos. Mas no meio do caminho, a grande diferença é permanecer triste e permanecer na dor. A gente pode permanecer. Você pode permanecer triste. Você pode permanecer na dor. Você pode permanecer num luto eterno. Ou você pode simplesmente viver aquilo. Como Jesus, ele se retirou, foi para um barco, ficou sozinho. Respirou, falou com o Pai. Em algumas vezes, o menor versículo da Bíblia diz que quando Jesus ficou sabendo, quando ele viu que Lázaro estava morto, o versículo diz: Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus se entristeceu. Mas ele continuou sendo Jesus, porque ele passou pelas mesmas tribulações que você, porque ele era homem aqui na terra. Ele serviu como um modelo para que nós entendêssemos como nós deveríamos viver. Então, nem sempre a vida vai fluir da maneira com que nós imaginamos. De repente, no meio do curso do rio tem uma pedra e as águas ali se dividem, não fluem naturalmente, sabe que você precisa simplesmente seguir em frente. É preciso viver um momento, mas é preciso respirar e seguir em frente com maturidade. O que aconteceu depois daquilo? Jesus voltou depois de viver aquele momento. Ele voltou. As multidões sabiam onde ele estava. Ele precisava simplesmente olhar para aquela multidão e falar: poxa, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho vontade de fazer isso. Eu não quero fazer isso. Mas ele simplesmente olhou e falou: tem gente aqui que precisa de mim.
eu vou curar essa multidão. E ele começou a curar, e aconteceu ali, os enfermos foram curados, os doentes são curados, a estéril dá à luz. Ai, que chocante. Lembrei aqui de um louvor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não. Eu vou achar em outro lugar essa música. A grande questão é que nem sempre as coisas vão acontecer como nós esperamos. Tem uma música que diz: que nós somos o corpo, a casa e a morada de Deus. Você precisa entender uma coisa na tua vida. O que Jesus fez ali foi simplesmente viver aquele momento, mas depois entender que algo maior precisava acontecer. Foi isso que aconteceu. A grande verdade é que no meio do caminho vão haver dificuldades. Você precisa entender isso. Mas aí naquele momento, Jesus começou a curar. Sabe o que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó. Chama Corpo, Casa, Morada. É antigo, do Clóvis Pinho, do cara que escreveu Ninguém Explica Deus. Os doentes são curados, a estéril dá à luz, pelo sangue do Cordeiro, pelo nome de Jesus. Jesus chegou ali e começou a curar aquela multidão, porque ele entendeu, eu tenho maturidade para entender o que eu vim fazer na terra, então eu preciso cumprir o meu propósito agora. Eu vivi o meu luto, eu vivi aqui o meu momento, mas está na hora de viver aquilo que eu preciso viver, está na hora de fazer aquilo que eu preciso fazer. Por que é que vocês param no meio do caminho diante da menor dificuldade? Quem que é maior? A tua dificuldade é uma pedra que acontece no meio do teu caminho, que está lá no meio do teu caminho, ou você? Quem é maior? Caramba! Para ver a tua glória que eu fui escolhido, eu vou ao teu encontro, porque tudo que eu quero é andar com o Senhor, é andar contigo. É isso. Jesus saiu de lá, curou aquela multidão, aí no meio do caminho vem o discípulo e fala assim: Jesus, é o seguinte, dispensa essa multidão aqui, porque eles precisam ir para os povoados. Eles precisam se alimentar, vai ficar todo mundo com fome aqui, tá tarde. Jesus falou assim: resolve vocês mesmos os problemas. Resolve aí, deem vocês mesmos que comer. Em algumas traduções Jesus pergunta: você tem alguma coisa aí para comer? Um deles disse: a gente só tem 5 pães e 2 peixes, alguns pães e os peixes. Jesus fala: me dá isso aqui. Eu vou ensinar vocês como que faz. Eu vou ensinar vocês que vocês têm um poder que Deus deu a vocês lá no início,
Quando ele criou o homem, ele falou: sejam férteis e tenham o dom da multiplicação. O dom da multiplicação. Eu vou ensinar que esse é um dom de vocês, não é meu somente. Vocês não estão entendendo isso. Eu estou aqui somente para ensinar que vocês têm poder de fazer as obras que eu faço e maiores ainda. Jesus, tendo dado graças, ele levantou o pão e ele deu graça. Obrigado. Obrigado, Deus. Primeiro ele agradeceu. Depois ele partiu. E quando ele partiu, o pão se multiplicou. Não existe multiplicação sem partilha. Os homens mais ricos da terra entenderam isso. Generosidade é um princípio. Jesus simplesmente repartiu. Não tem como multiplicar sem que você... Não tem como multiplicar se você segurar só para você. Não existe como multiplicar se você segurar só para você. Não existe multiplicação sem partilha. Ei, minha esposa era estéril. Eu também. Hoje a gente tem 4. Para pensar como que acontece a multiplicação. Eu preciso partilhar o que eu tenho. E ela partilhar o que ela tem. Para que o milagre da vida aconteça. E de lá nasce um novo ser. É assim que você nasceu. Deus deu o dom da multiplicação para você. Generosidade é um princípio. É só você estudar sobre a história dos homens mais ricos da Terra. Você já ouviu falar lá de Napoleão Hill, né? Ele era... Todo mundo aqui provavelmente já ouviu falar do Napoleão Hill e dos livros dele. Ele simplesmente criou o conceito do mastermind porque ele juntou os maiores nomes da Terra, os caras mais poderosos, os caras mais ricos da Terra, e começou a entrevistá-los. E lá eles partilhavam. Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Henry Ford, John Haynes. E o cara mais rico da Terra naquele momento era um tal chamado Andrew Carnegie. Bilionário. O cara foi o segundo homem mais rico da Terra depois de Salomão. E quando ele juntou toda a grana do mundo, ele entendeu que não era sobre juntar para ele. E ele começou a doar. E sabe o que aconteceu? Ele começou a ficar rico. Mais ainda. Quanto mais ele doava, mais ele ficava rico. É por isso que existe uma lógica. Quando você olha para as pessoas bilionárias. Enquanto a pessoa está no ciclo de riqueza, às vezes ela quer juntar para ela. O rico normalmente é avarento. O milionário, às vezes, é chato. Às vezes se torna arrogante. Mas quando o cara se torna bilionário, ele entende que não tem mais nada que ele possa querer. Ele não tem mais nem desejo, às vezes. Sabe o que ele começa a fazer? Doar. Porque ele descobre. Olha só, a coisa mais chocante é quando a pessoa descobre lá que ela precisa juntar todo o dinheiro do mundo para entender que não era sobre dinheiro. Os caras saíram numa corrida para entender que não era sobre dinheiro. Generosidade é um princípio. Aí eles transbordavam. E sabe o que aconteceu? Eles ficavam mais ricos. Não existe multiplicação sem partilha. E o que aconteceu? Todo mundo comeu. Todo mundo comeu. Eu declaro hoje sobre a tua vida. Entenda bem. Você precisa entender qual é o momento que você está vivendo. Tá tudo bem se você está num momento triste hoje. Tá tudo bem se você está num momento de tentar resolver o seu próprio problema. Primeiro resolva o seu problema, tudo bem. Mas entenda que resoluções precisam ser rápidas. A vida precisa seguir em frente. Você pode resolver? Agora, sim.
você não pode resolver agora, o que você vai fazer? Tem outras coisas que precisam acontecer. Sabe por quê? Porque a vida está girando. E aí, de repente, aconteceu um problema. Tem outras coisas acontecendo aqui. Se você foca demais no problema, as chances são que o resto vai desgovernar. Até parar tudo. Aí você para a vida inteira. Por causa de um pequeno problema que é menor que você. Jesus viveu aquele momento. Era um problema. Tem dor. Era um problema grande, não era pequeno. Ele se retirou, mas as multidões estavam lá. Estavam lá à espera dele. E quando ele chegou naquele local, ele falou, eu preciso curar essa multidão. Eu preciso. O que é que vocês têm para comer aí? Dá para eles. Não tenho nada. Vai lá e partilha, multiplica. Todos se alimentam. A Bíblia diz aqui que os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E ainda sobraram 12, um para cada discípulo, cestos cheios. 12 cestos cheios. Sabe o que significa isso? Você vai multiplicar e não vai só multiplicar. Você vai multiplicar para você, porque você vai se saciar. Você vai multiplicar para alimentar a outros quando você tiver plenitude. E você vai multiplicar para sobejar e recolher abundantemente. Só que, como eu disse anteriormente, você quer encher o copo d'água de alguém, só que o teu jarro está vazio. Não tem como beber. Enche o copo d'água de alguém quando você estiver cheio. E quando você vai ter cheio? Quando você for pleno. Pleno é cheio. Plenitude. Você só tem plenitude quando você entende quem você é e ativa a tua verdadeira identidade. E como que eu ativo a minha verdadeira identidade? Primeiro é preciso limpar a minha mente de toda a sujeira. De tudo aquilo que eu ouvi e senti desde o ventre da minha mãe que me fez viver bloqueado e não conseguir alcançar o máximo do potencial porque eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu sou escasso, eu penso em dinheiro de forma escassa, eu tenho necessidade que as pessoas me aprovem. Ai, eu preciso que me aprovem. Ah, não olhou para mim. Ai, não me falou bom dia. Ai, não me deu lá. O que está acontecendo? Está acontecendo que falta maturidade. Está na hora de você viver verdadeiramente uma vida plena. Só vive vida plena quem desbloqueia a mente. Por que a mente? Deixa eu te dizer uma coisa. A grande treta do universo está aí na tua mente. A grande treta do universo aconteceu no Éden, quando a serpente passou a governar sobre o homem. Ele passou a viver tudo de acordo com o governo da serpente. O campo de batalha do inimigo é aqui, ó. Porque ele sabe todos os bloqueios que você tem. Você só não vive. Você só não vive tudo o que você precisa viver, tudo que você deseja viver e tudo que você nasceu para viver. Porque tem limite em você. Porque você aceitou esse limite. E Paulo, apóstolo de Cristo, o maior especialista em inteligência emocional da história, diz: vocês não podem ter limites na sua mente, mas vocês estão limitados nos seus próprios afetos. Está na hora de romper esses limites. Quem aqui deseja multiplicar e ainda sobejar? Você deseja de verdade multiplicar, porque esse é o teu dom natural.
Isso é algo que Deus te deu como primícia. Sejam férteis, você é fértil. Fertilidade é natural. Qualquer coisa que fuja desse curso natural é resistência. E existem resistências que tentam impedir que o curso da vida aconteça. Mas sabe o que acontece? Quando você se torna maior do que a resistência, ela diminui, perde força e você vence. Tá na hora de vencer. Tá na hora de vencer. Multiplicar para alimentar você, para partilhar com os outros, para alimentar a outros, para transbordar e para sobejar. Sabe o que é isso? É o ciclo natural. Sabedoria, prosperidade, riqueza. Riqueza é o fruto. A riqueza é natural. Ela é uma consequência de quem você é. Não existe ninguém que seja desbloqueado. Não existe ninguém que seja desbloqueado que não seja rico. Não existe ninguém que quanto mais desbloqueia sua mente, mais dificuldade ele tem financeira. Não existe. Não existe. Porque você passa a entender que as suas habilidades são potencializadas. Está na hora de potencializar suas habilidades. Mas para potencializar as habilidades, você precisa de uma mentalidade fortalecida. É por isso que nos dias 6, 7 e 8 de julho vai acontecer o Método SSS lá em Curitiba. Se você ainda não tomou a sua decisão, são as últimas vagas. A gente vai esgotar as vagas em instantes. Semana que vem, daqui uma semana, daqui 7 dias, começa o Método SSS em Curitiba. Se você é do sul todo do país, quem é que é do sul do país aqui? Quem é que é do sul do país? Sul. Se você é do sul do país, você precisa estar lá. Campinas. Deixa eu te falar uma coisa. Para Campinas o Método SSS vai ser diferente. Você é do sul do país, Lu. Já reservou a sua vaga para o Método SSS? De Joinville, Cláudia. Nós tivemos em Joinville, a Grace teve. Você já reservou a tua vaga para o Método SSS? Joinville fica a 100 e poucos quilômetros, 130 quilômetros de Curitiba. Tá muito longe, faz aqui. Não faz, não vamos fazer. Blumenau. A Sueli viajou quantas horas? Eu não sei se ela está aqui hoje para ir até Brasília. 14 horas para ir até Brasília. Vai viver até quando assim? Você está aí no sul do país. Mas sou de Curitiba. Já reservou a tua vaga? Eliandra. Quatro 4.000 quilômetros, Sueli. Curitiba. É de Curitiba? Eu sou de Porto Alegre. E vou. É isso aí. Já reservei. Saí do Rio Grande do Sul. Vanessa, São Paulo. São Paulo é o seguinte, sai para Campinas. Quando vai ter em Palmas, ou em Goiânia, ou em Brasília? Brasília só teve... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vou ser sincero. Eu sou o diretor da Academia DNA. Sou gestor da Grace, né? Eu decido junto com ela quando vão ter método SSS ou quando vai ter. Aproveita. De verdade. Palmas, Tocantins, Goiânia. Gente, vem gente do Brasil todo. Até de Curitiba mesmo. A gente fez em Curitiba por um simples motivo. A gente olhou e nós vimos a quantidade de gente que veio da região de Curitiba para o método SSS.
Pronto, nós fizemos lá. Mas de verdade, o ano passado só aconteceu no estado de São Paulo. Os próximos só vai acontecer aqui. Por que, Rafa, não vem até aqui? Logisticamente, se você for no método TCSS, você vai entender. Logisticamente, é muito melhor que você, uma pessoa só, ou que várias pessoas só saiam em caravanas, do que nós e vir para o método TCSS como gente que saiu de caravana do Peru, como gente que saiu de caravana da Suíça, como gente que saiu de caravana do Japão. Caravana, não saiu 2, 3 pessoas. Doideira, né? E foram para o método TCSS no estado de São Paulo. Em São Paulo, em Alphaville, em Campinas, porque logisticamente é muito mais fácil. Entende? Falando de malha aérea, viária, tem gente que saiu como a Raíssa, saiu lá de Belém, de ônibus, viajou 2 dias, sei lá, sem ter o dinheiro da passagem de volta, porque a decisão dela foi maior do que qualquer condição. E sabe o que aconteceu com a Raíssa? Multiplicação. Sair da tua tenda é o primeiro passo para desbloquear isso aí, Rodrigão. E eu sempre digo, a partir do ano que vem vai ser assim. Nós podemos até fazer eventos menores, mas método SSS vão acontecer em pouquíssimos lugares. Pouquíssimos lugares. Então, quiçá talvez num lugar só. Gilmar é a 3ª vez que ela vai. Gilmar é a 3ª vez que vai no método SSS. Ela foi no Rio de Janeiro uma vez. Teve no Rio. Vamos voltar? Não, não vamos. Quais são as chances de ter em tal lugar? 0,0001. Sai da onde você está. Você está no sul do país. Você quer multiplicar? Você quer realmente viver uma vida extraordinária? É a vida que você merece? Está na hora de você realmente tomar uma decisão. Isso aqui são as suas condições hoje. Talvez você olhe para as suas condições e fale, não dá. Você acha que Jesus saindo do barco, você humanamente saindo do barco e falar assim, poxa, acabei de sofrer um luto aqui, viver um luto. Dá para eu sair por aí curando alguém? Ele era Jesus, cara. Ele já viveu aquilo. Jesus, ele é um modelo a ser seguido. Só que aí tem uma coisa chamada decisão. Ela pode enfraquecer e as suas condições te amassarem e você permite isso. Porque você só vive aquilo que você permite. Ou você tomar uma decisão que é muito mais forte do que qualquer condição e essa decisão ser muito mais forte do que essa condição e você crescer, fluir, resolver todas as tretas que estão aí dentro de você. Tá na hora de resolver todas as tretas. Tá na hora de resolver todas as tretas. Eu te espero no método SSS, dia 6, 7, 8 e 9 de julho. Para quem não decidiu ainda, deixa eu te explicar uma coisa. 6, 7, 8 e 9 de julho tá acabando as vagas. Mas pro restante do país, tem voo direto para São Paulo, Campinas, sempre. Deixa eu te falar uma coisa. O método SSS ele funciona em lotes. O que é isso, lote? Quanto mais perto do método SSS vai ficando, menor é o desconto. O método SSS tem um preço, certo? Só que quanto antes você compra, mais desconto você tem. Então aproveita. A condição. Aproveita a condição. 6, 7, 8, 15, 16 e 17 de setembro em Campinas. Aproveita a condição, porque é só olhar para quem já foi no método SSS lá atrás.
A gente veio atualizando o preço, porque o método SSS tem um custo operacional. A gente entrega o melhor para vocês. Você vai ver que material que você recebe no método SSS, você pode ir em qualquer outro treinamento. Nada contra os outros treinamentos, tá tudo bem. Cada um tem a sua porção. Mas nós queremos entregar o melhor para você. Apostila da melhor qualidade. Estou falando agora parte técnica. Materiais para dinâmica. Você tem de monte. Tudo isso tem custo. E nós entregamos o melhor para você. Camiseta, eu sou imparável. Quem que vai num evento com centenas de pessoas ainda recebe uma camiseta? Ninguém dá, né? Pulseira. Fora tudo que você recebe lá. Toda a nossa equipe. E ter um treinamento totalmente personalizado. Porque o seu desbloqueio é único. E nós desbloqueamos um por um. Só quem vai lá e fala assim, uau, isso aqui é muito barato. O método SSS não é barato, ele é de graça perto do que você recebe lá. Ele é de graça. Tá na hora de você agir. A Laís está aqui e o Rodrigão também. Se você tomar a decisão, qual o valor daqui de Curitiba? Fala aqui, chama um dos nossos consultores aqui, ó. Rodrigo, Laís, chama ela aqui, ó. Eliane Cardoso. Cardoso, Eliane 9. Não falo valores aqui. Método SSS custa em média aí R$ 2.400. Mas vou te fazer uma condição especial aí. Vai lá, fala com os nossos consultores. Marina Panza entrando aqui, ó. Bom dia, Marina. Sueli, dupliquei meus resultados. Quero saber em Campinas. Shirlene. Alguém chama a Shirlene aqui. Eu vou chamar. Marina chama a Shirlene aqui. Shirlene, ó. Quero saber de Campinas. Glau Garcia, eu quero ir em Curitiba. Glau Garcia. Aproveita. Kendra. Já garanti. É isso aí. Quero ir em Curitiba. Glau. Chama aqui. É o próximo a chamar a Glau aqui. Aproveita. Aproveita que tá acabando. Gente, tem um recado aqui para deixar para vocês. Cadê esse? Às vezes você vai procurar em tantos lugares, em pessoas, em coisas, mas você não vai conseguir encontrar. Sabe onde você vai conseguir encontrar? Às vezes você fica procurando resposta para fora de você. Mas você precisa entender o seguinte: as respostas brotam do teu coração. As respostas brotam do teu coração. Você vai encontrar o rio dentro de você. Então tá na hora de sentir fluir e ver realmente as águas da vida correndo aí no teu interior. Hoje eu quero terminar esse despertar declarando: a maior multiplicação da história da tua vida está prestes a acontecer. Está prestes a acontecer. Está na hora de você realmente viver aquilo que é teu. A tua porção por direito da terra não é uma porção pequena. Terá em Balneário Camboriú? Não. Vai para Curitiba ali. Aproveita, tô falando. Não vamos ter fora do estado de São Paulo depois. Quem está no sul do Brasil, aproveita. Eu já me reuni com todos da equipe, com os nossos gestores, todos. Quem canta essa música é Marcelo Marques.
E nós decidimos, vai ser bem difícil nós termos método SSS fora do estado de São Paulo. Estou falando por questões logísticas da nossa equipe, por questões óbvias logísticas de todos. Aproveita. Ficou mudo? Ficou mudo só para você. Aproveita. Você quer beber dessa água? Você quer beber dessa fonte? Marcelo Marques canta essa música. Você quer mergulhar no rio? Cadê a Grace? Bom dia, bem-vinda. Seja bem-vinda ao Despertar. Faz tempo que você não aparece aqui, né? Elisandro. Vou falar, meu nome é Rafa, eu sou gestor da Grace. Se você não aparece no Despertar faz tempo que você nunca me viu aqui, faz tempo que você não aparece por aqui, então seja bem-vinda de volta. Quando a Grace não consegue fazer o Despertar e o Despertar não para, eu apareço aqui. Essa é a multiplicação que você precisa viver. Está na hora de você viver essa multiplicação. Priscila, o que você viveu até hoje, Priscila, não é nem a sombra do que há de vir. Não é nem a sombra do que há de vir. Se você tomou posse de algo numa live e viveu algo incrível, imagina que você vai viver no método SSS. Está na hora de vocês fluírem. E eu declaro que esse vai ser um final de semana que as coisas vão fluir para você. O curso da vida vai fluir naturalmente. E vocês vão acontecer. Vocês vão viver de forma milagrosa. Que bom que você aparece também, não ficamos dormindo. Tá começando no mesmo horário, 6h12. É que de vez em quando eu tô aqui eu falo demais, né? A Grace acaba de despertar 6h40, 6h50, porque ela tem que levar Deixa eu falar uma coisa pra você, Kendra. Deixa eu explicar pra você uma coisa. Deus te deu sementes. Você pode comer a semente e ficar dependente de outras sementes e sempre ficar procurando sementes para comer migalhas pequenas. O que acontece se você comer a semente? No outro dia você vai precisar de mais sementes para comer. Mas se você plantar a semente, viu, Kendra? Você plantou a semente, sabe o que vai acontecer? Vai multiplicar. O fruto é maior. Os frutos são maiores. E eu declaro que você vai ter que abrir os seus braços. Você está aí no teu lugar? Deixa eu falar uma coisa. Abre os seus braços aí. Abre os seus braços aí. Abre aí os seus braços. Você vai precisar de ficar de braços abertos. E vai ter que chamar gente para ajudar. Porque a colheita, a multiplicação que você vai ter vai ser gigantesca. Não vai dar para pegar só com as mãos. Às vezes você está esperando algo só com as suas mãozinhas, mas o que você tinha que receber com as suas mãozinhas assim eram só as sementes. Agora a semente você precisa, não é comer, é plantar. Você plantou a semente. Para de comer a semente. Para de comer a semente. Planta elas, para depois colher maior. Como que eu faço, Franciele? Franciele, alguém chama a Franciele. Quem que é a pessoa aqui da nossa equipe aqui? Quem está aqui da nossa equipe? Rodrigo está aqui ainda? O resto já vazou de novo? Chama a Franciele aqui. Franciele Franca. Semear é opcional, colher é obrigatório. Você pode colher vento, nada, se você não semear nada. De alguma forma, você vai colher. Aí, Rodrigão, chama a Franciele.
Laís. Laís chama a Franciele. O que você vai fazer? Hoje você tem uma porção de semente na mão. Você quer viver a vida inteira assim, pedindo? Ou você quer fazer assim, para transbordar e depois abrir seus braços para colher algo maior? Qual é a tua escolha hoje? Rodrigão já chamou eu. Qual é a tua escolha hoje? Se a tua escolha é colher frutos maiores, não coma as suas sementes. Plante. Plante. Eu desejo e eu declaro sobre a tua vida um final de semana de grandes multiplicações. Um final de semana de grandes multiplicações. Eu declaro sobre a tua vida uma multiplicação tão poderosa. Deus falou para mim. Deus falou para mim. Ei, tua porta, atende a porta, porque vai ter gente batendo na tua porta. Pessoas que precisam acertar valores com você vão acertar valores com você. Coisas que já estavam perdidas, que você já deu por perdido e até faz anos já, faz anos. Você nem esperava mais. Vão bater na tua porta. Eu declaro sobre você isso. Vai lá. Um excelente final de semana. Abre a tua porta. Porque uma provisão vai vir na tua porta esse final de semana. Ouve sua porta batendo. Uma provisão vai bater na sua porta. Só que você pode abrir ou simplesmente se fechar de medo. Quem será que tá batendo aqui? Sabe por quê? Porque a tua mente vai querer distorcer tudo isso. Vai querer distorcer a verdade. Só que se você abrir a porta, a provisão virá. Eu declaro um final de semana de uma grande provisão, de coisas que estavam perdidas, que serão resgatadas de forma sobrenatural sobre a tua vida. Vocês receberam? Então, um super beijo. Ó, um coração para vocês aí. Como eu falo pro pessoal, um beijo de coração, ó. Brincadeira. Bom, nós nos vemos daqui a 7 dias no Método SSS. Eu quero te dar um abraço. Quem é que vai me dar um abraço lá no Método SSS? Eu quero te dar um abraço de verdade. Print do coração. Quer o print do beijo de coração? Do coração daqui ou do coração do beijo? Ó. Beijo de coração. Eu vou te dar um abraço lá no Método SSS. E o que aconteceu até agora na tua vida? De verdade. Não é nem a sombra do que há de vir. Eu te espero lá. Te espero lá. Eu vou te dar outro abraço. Eu vou te dar outro abraço, Lore. Dizem que as pessoas que me abraçam sentem algo diferente. Eu não sei dizer o que é. Eu sei que quando eu tô lá no Método SSS, eu só quero ser um canal de Deus. E de verdade. Eu quero que você viva isso na tua vida. Um excelente final de semana. Um excelente final de semana.
Eu te espero daqui 7 dias. Eu te espero daqui 7 dias. Beijo. Beijo.